Fala galera, eu sou Darlan Eterno, arquivista e analista legislativo da Câmara dos Deputados. Também sou ex-analista de outros órgãos públicos. Eu já tive a alegria de trabalhar lá na Agência Nacional de Águas, no TJDF e ainda no Arquivo Nacional. Esse aqui é o nosso curso de arquivologia intensivo em exercícios. E agora você é o meu convidado para a gente resolver aqui um super simulado com uma correção bem detalhada das questões. A ideia é que você resolva as questões e possa revisar o conteúdo, utilizando alguns mapas e alguns quadros de apoio. E aí, vamos juntos? Aqui também está meu Instagram, quem quiser depois entrar em contato comigo. Bom, para esse primeiro simulado eu separei as seguintes questões. Questão número 1. A identificação de fundos é um trabalho complexo, que requer conhecimento profundo da estrutura administrativa e das competências dos órgãos produtores da documentação nos respectivos níveis da administração pública. Então, notem, a primeira ideia aqui é sobre a identificação do fundo, tá? A palavra fundo tem um sentido semelhante à palavra arquivo, ou seja, denota o conjunto de documentos de uma pessoa ou de uma entidade. Então, quando a gente diz assim, ó, Fundo Câmara dos Deputados, estamos falando do conjunto de documentos que compõem o arquivo da Câmara dos Deputados. Então, a palavra fundo tem um sentido semelhante à palavra arquivo. E notem, a identificação de fundos, a identificação de quem produz os documentos desses fundos não é um trabalho muito simples, tá? Eu falei ali Fundo Câmara dos Deputados, que é uma instituição que funciona, né, que está consolidada, mas às vezes nós temos outras situações, temos principalmente na administração pública, onde você vê ali a criação de novos ministérios, novas secretarias, a extinção de outras, a junção. Então não é um trabalho tão fácil identificar os fundos arquivísticos, é isso que a questão quis dizer aqui. É um trabalho complexo e a gente tem que conhecer profundamente a estrutura administrativa e também as próprias competências de quem produziu aquela documentação. Bom, a segunda parte, tá? A gente concorda com a primeira, tá certa? Diz assim: os fundos arquivísticos podem ser de dois tipos, abertos ou fechados. Notem, no contexto da disciplina arquivística, a palavra fundo, que você já entendeu o significado, pode ter aí duas variações. Nós temos os fundos abertos e os fundos fechados. E a diferença entre eles é muito simples. Veja, quando a instituição está em pleno funcionamento, ela cria, recebe documentos, esses documentos depois irão compor o arquivo dessa instituição. Portanto, nós tratamos das instituições em funcionamento como instituições que têm o arquivo ou fundo aberto. Então, fundo aberto é aquele arquivo das instituições que estão em funcionamento. No entanto, nós também temos outro tipo de fundo chamado fundo fechado. O fundo fechado, o arquivo fechado, é aquele das instituições que já fecharam suas portas, ou seja, das instituições extintas. Estas sim vão compor o que a gente chama de fundo fechado. Então a instituição existiu por um tempo, depois fechou as suas portas, depois daquela data de encerramento a gente não vai poder acrescentar documentos que foram criados após essa data de encerramento das atividades da instituição. Ok? Item 1, tá certo, tudo verdadeiro. 2. Os documentos de arquivo servem de prova ou evidência das transações, rotinas e tarefas realizadas pela organização. O documento de arquivo se difere dos demais documentos da instituição porque o documento de arquivo se vincula às atividades, às tarefas que a instituição faz, ou seja, ele nasce de uma atividade, uma ação específica. Por exemplo, a instituição pagou um fornecedor. Ao pagar esse fornecedor, nós temos a geração de documentos que comprovam essa atividade. Bom, se o documento nasce de uma atividade, de uma rotina, logo ele prova, ele evidencia como essa rotina, como essa transação aconteceu. O item está certo. Como ele nasce ali de uma rotina, de uma ação, de uma tarefa, ele prova e também mostra como essa atividade, como essa ação aconteceu. Tudo certo. 3.
O princípio de respeito aos fundos. Olha mais uma vez a palavra fundo, mas agora você percebe que antes dela nós falamos de um princípio, ó, princípio de respeito aos fundos. É um dos fundamentos da arquivologia. E realmente tá? A disciplina arquivística trabalha com essa ideia de respeito aos fundos. Darlan, o que seria esse respeito aos fundos? Olha o que vai dizer a segunda parte da questão. Estabelece que documentos acumulados por uma organização, pessoa ou família não devem ser mesclados aos de outras organizações produtoras. Notem, o princípio de respeito aos fundos também recebe o nome de princípio da proveniência. Proveniência quer dizer de onde vem o documento. Ou seja, eu não posso misturar o documento de uma instituição com o documento de outra instituição. Eu não posso misturar meus documentos pessoais com os documentos da minha instituição. Esta é a base do princípio, chamado princípio da proveniência, ou também princípio de respeito aos fundos. Tá? Essa é a base do princípio. E aqui, aproveitando o ensejo, eu trago para vocês um mapa que retrata aqui os princípios mais cobrados nas provas de concurso. Olha que mapa legal, e aqui no nosso curso você estuda não só com as videoaulas, mas também com os PDFs de apoio, e você tem esses mapas que permitem ter uma visualização mais ampla do conteúdo e também fica bem mais fácil de memorizar. Veja esse nosso mapa e olha só que interessante, aqui nós listamos os princípios e eu coloquei à frente dos princípios ideias que vão identificar esses princípios na prova. Por exemplo, a gente estava falando do princípio da proveniência, a ideia está aqui, ó. Eu não devo misturar os documentos de uma instituição com documentos de outra instituição. Outras afirmativas que já caíram em prova, tá? Como esse princípio vincula o documento ao seu produtor, logo ele vai identificar os documentos que vão compor o fundo de arquivo. Então perceba que nesse mapa a gente tem informações que nos permitem identificar o princípio na prova. É claro que aqui a gente está falando de um princípio só, mas esse mapa você pode usar para resolver outras questões. Nele eu coloquei as palavras que nos remetem aos princípios. Por exemplo, na organicidade, a ideia é a seguinte: os documentos refletem as atividades da instituição, refletem a própria estrutura. Quando você lê a questão e falar, documento reflete atividade, reflete estrutura, organicidade. Tem outros que são bem fáceis de você ver pelo nome. Ó. Unicidade tem a ver com função única. Ordem original, esse aqui da letra D, ó. Ordem original tem a ver com ordenação. Então, notem que as palavras que estão à frente do princípio permitem identificá-lo na hora da prova, tá? Lá no nosso curso a gente tem uma aula só de princípios arquivísticos aqui, eu só estou dando aquela dica bacana para você ter uma noção dos princípios e das ideias que remetem a esses princípios. Próximo item número 4. Nos arquivos correntes intermediários, os documentos de arquivo, indicados na tabela de temporalidade. Os prazos de guarda são estabelecidos em anos. Então vejamos, vamos por parte. Estamos falando dos arquivos correntes intermediários, onde nós vamos encontrar documentos com valor administrativo. E veja, a temporalidade ela é regulada, na verdade, por um instrumento chamado tabela de temporalidade. A tabela vai dizer quanto tempo o documento vai ficar na fase corrente, quanto tempo ele vai ficar na fase intermediária. Daí até aqui a gente concorda. Vem a pergunta a seguir. Os prazos de guarda são estabelecidos em anos. E aí, quando a gente vai estabelecer o prazo, a gente vai estabelecer isso em anos, meses, dias, horas? A regra é que você estabeleça o prazo em anos. Até aí tá certo, tá? Mais uma vez a gente marca aqui, até aqui tá certo. E a outra parte diz, quando não é possível definir com exatidão o tempo, a gente vai mostrar, nós vamos evidenciar esse tempo por uma ação, por exemplo, até a prestação de contas. Também tá certo. Como assim, Darlan? Explica isso aí pra gente. Notem, na tabela, eu vou mostrar aqui um exemplo de tabela, quando a gente vai mensurar os prazos dos documentos, tá? A gente vai mensurar esses prazos em anos. Tá aqui, ó, um exemplo de uma tabela de temporalidade, aqui você vê tem uma série de documentos, tá? E, por exemplo, documentos que falam do planejamento, do mapeamento de processos, vão ficar 5 anos na fase corrente, 9 na intermediária, depois seguirão para a fase permanente.
Perceba que a regra é indicar o prazo em anos. No entanto, nós vamos encontrar situações onde não será possível mensurar esse prazo em anos. E quando isso acontecer, a gente vai criar alguma regra ou alguma ação para poder aplicar a temporalidade. Por exemplo, o documento que fala de contratação de prestação de serviços, está aqui ó, no finalzinho do mapa. Por quanto tempo que eu vou guardá-lo na fase corrente? Não tem um prazo exato, eu vou guardá-lo até a aprovação de contas pelo Tribunal de Contas. Então perceba que a gente vai guardar na fase corrente até que esta ação aconteça. É o que diz a questão aqui, ó. Quando não é possível definir com exatidão o tempo, nós vamos definir o prazo por meio de uma ação, por exemplo, até a prestação de contas. Tudo certo, tudo verdadeiro, tá? Com base no exemplo de tabela, a gente percebe que, por vezes, a gente vai indicar o prazo por uma ação ou até mesmo aqui, ó, por uma indicação de vigência. Então, tá aqui, o item tá certo, tá verdadeiro. 5. O instrumento adequado para a classificação de documentos de arquivo é o Código de Classificação de Documentos ou Plano de Classificação. Notem, a classificação é a ação onde nós vamos agrupar documentos semelhantes. E esta ação é orientada por um instrumento chamado plano de classificação. Ou seja, vamos lembrar assim, ó, o plano de classificação, está escrito aqui, ó, que também pode ser chamado de código de classificação, só pode servir para quê, gente? Para classificar. Olha, parece uma dica boba, mas é importante você lembrar o que o instrumento faz. O nome já diz tudo, ó. Plano de classificação serve para classificar. O plano de classificação também pode ser chamado aí de código de classificação. Até aqui, a questão está perfeita. Segunda parte diz assim: esse instrumento é elaborado durante a primeira fase do programa de gestão de documentos, denominada produção. Notem que agora a banca faz um link desse conteúdo com o outro. Está linkando a questão da classificação com um conteúdo chamado gestão de documentos. Então a pergunta é: o plano de classificação serve para classificar? Serve. A segunda pergunta é: quando a gente fala na gestão de documentos, a gestão ela é composta de 3 fases. E a pergunta é: em qual dessas fases que nós vamos ter aí a elaboração do plano de classificação? O plano de classificação seria elaborado na primeira fase da gestão de documentos? Para lembrar disso, vou colocar mais um mapa aqui. São por meio dos mapas que você vai alcançar ali o conhecimento pleno da disciplina. E veja, a gestão de documentos é composta por 3 etapas, tá? A gente tem uma etapa de produção, mas nessa etapa de produção você não produz instrumento algum. Na etapa de produção, nosso desejo aqui é racionalizar a própria criação de documentos, criando apenas aqueles que são necessários à instituição, executar a gestão de formulários. Então perceba que o plano de classificação não está na primeira etapa. Quando você vai para a segunda etapa, chamada utilização, você percebe que lá a gente tem uma ação de arquivamento de documentos que é orientada por um plano de classificação. Portanto, o plano de classificação está na segunda etapa, na segunda fase da gestão de documentos, e não na primeira. Então, não é na primeira, é na segunda fase. E essa segunda fase não é chamada produção, ela é chamada fase de utilização. Portanto, o item aqui está errado. 6. A atividade de registro no protocolo constitui no cadastro de documentos em formulários ou em sistemas eletrônicos. A questão agora trata de rotina de protocolo e uma das atividades que o protocolo faz chama-se registro. O nome já nos ajuda a entender, tá? No registro você vai cadastrar um documento. E de fato você pode cadastrar o documento no formulário ou num sistema eletrônico. E quando eu cadastro o documento, eu vou cadastrar dados que ele tem, por exemplo, o número, o nome do remetente, a data, o assunto, entre outros dados. Isso é o registro, sim, isso está correto. Que você tem um outro mapa, olha aí, mais um mapa para você, onde nós colocamos as rotinas que o protocolo faz. Perceba que o protocolo recebe os documentos, separa os documentos que são oficiais dos particulares, e daí ele faz o registro. O registro é essa ideia do cadastro dos documentos.
E esse cadastro só acontece quando o documento não tem restrição de acesso, é só para os documentos considerados ostensivos. Nós temos a autuação quando o protocolo forma o processo, né? Pega os documentos e forma um processo, a formação de processo recebe o nome de autuação. A classificação é a classificação que vimos há pouco com o auxílio do plano de classificação. E depois a gente vai mandar o documento para o destinatário, tá? Quando eu mando o documento para o destinatário, eu posso mandar por distribuição ou por expedição. A distribuição é quando você manda o documento para algum setor da instituição. A remessa aos setores a gente chama de distribuição. Já a expedição é quando você manda o documento para fora da instituição. É uma movimentação externa. Muito bem. Olha que bacana. Tá? A gente marcou a questão como certa e aproveitamos para revisar o protocolo, as atividades que o protocolo faz. Mais uma questão de protocolo. A correspondência particular. O que é a correspondência particular? É aquela que tem interesse pessoal, ou seja, não tem interesse algum para a instituição. Ela não deve ser expedida pelas unidades de protocolo central ou setorial do órgão. E aí, certo ou errado? Veja, ela tem interesse pessoal, não tem interesse para a instituição. A expedição, você disse que é mandar o documento para fora, é externa. Como é que a gente faz a expedição geralmente nos órgãos públicos? A gente faz via correio, podemos fazer também utilizando o próprio motorista da instituição. Então, a gente pode fazer dessas duas maneiras, são as mais comuns. Vejam, eu poderia pegar um documento pessoal, tipo aqui chega um aniversário de um primo meu que mora lá no interior, lá do estado de Goiás, daí eu falo assim, vou mandar esse cartão aqui para o meu primo, né? Lá no interior o pessoal não é muito focado na internet, então a gente vai lá e quer mandar pelo correio. Eu posso pegar e mandar isso aqui pela instituição, tipo, onerar a máquina pública com um documento do meu interesse? Jamais, tá? Lá no protocolo das instituições, a gente vai expedir documentos via correio, via motorista, mas são documentos de interesse institucional, documentos oficiais. Os particulares podem até ser recebidos na instituição, porque receber não custa nada. Agora, mandar tem um custo e, de fato, as correspondências particulares não devem ser expedidas. Tudo certo, tudo verdadeiro. Pega o dinheiro, rapaz, vai lá no correio e manda isso aí. 8. No arquivamento vertical, os documentos são dispostos uns atrás dos outros, permitindo uma rápida consulta sem a necessidade de se manipular ou remover os outros documentos. O que você tem aqui? Arquivamento vertical. Vai ficar bem claro, tá? Quando a gente fala de arquivamento vertical ou horizontal, você vai sempre tomar como base o papel e a posição que o papel estiver, a posição que o papel está em relação ao solo. Então, por exemplo, quando eu coloco o papel nessa posição, está na posição vertical. E aí a gente dá aquela desfocada aqui na câmera para você achar que, nossa, eu já estou cansado, né? Estou até vendo o professor embaçado, mas é um efeito aqui que a gente coloca. E veja, se você empilha os documentos uns em cima dos outros, nós temos o arquivamento horizontal. Tá bom? Então, quando está empilhado, horizontal. Quando está assim, a gente tem um arquivamento vertical. Para ficar mais fácil, olha aqui o desenho que eu trouxe. No arquivamento vertical, o documento vai ficar nessa posição aqui em relação ao solo, em relação ao chão. E aí pode reparar que nesse arquivamento aqui, com essas pastas, você permite uma rápida consulta. Porque você não tem que manipular ou remover as pastas que estão antes ou depois, né? Se eu quero essa pasta aqui, eu venho a essa pasta e tiro, sem ter que mexer nas que estão atrás, sem ter que mexer nas que estão à frente dela. Então tá certo, tá verdadeiro. Se fosse no horizontal é mais complicado. No horizontal é quando está tudo empilhado, e aí se você quiser um documento que está lá no meio, tem que fazer o quê? Tirar todos que estão em cima, para depois poder chegar naquele espaço onde o documento está. Por isso que o vertical é um arquivamento de consulta mais rápida e é indicado lá para a fase corrente. 9. Falando um pouquinho agora sobre a legislação arquivística. O Arquivo Nacional está subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Arquivo Nacional, a gente sabe que ele está, sim, subordinado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. Segunda parte, e é o órgão central do Sistema Nacional de Arquivos. Eita, e agora? Vamos lá, tá?
Primeira afirmativa está correta. Segunda parte, você vai analisar comigo. SINAR significa Sistema Nacional de Arquivos. Ele é formado pelos arquivos públicos, já por força de lei, e aqueles privados que quiserem integrar esse sistema. E ele é um sistema não é porque ele é um sistema informatizado, é um sistema porque as partes atuam de forma sistêmica. No entanto, nesse grande sistema de arquivo, chamado SINAR, o órgão central não é o Arquivo Nacional. O órgão central do SINAR é o CONAR, que é o Conselho Nacional de Arquivos. O item está errado, e como eu estou falando de legislação, eu gosto de fundamentar. Lá no decreto 4073, no artigo 11, fala que o Sistema Nacional de Arquivos tem como órgão central o Conselho Nacional de Arquivos. Veja que a legislação é importante para você resolver questões de arquivologia. 10. O plano de destinação é o instrumento utilizado para a classificação de documentos acumulados pela instituição em decorrência de suas funções e atividades. Opa, Darlan, eu sei que tem um plano mesmo para a gente classificar os documentos, mas olha, não é o plano de destinação. Para classificar, você disse para mim que a gente vai usar um plano de classificação. Para classificar, a gente vai usar um instrumento chamado plano de classificação. Não é o plano de destinação. O item está errado. O nome do instrumento já diz aquilo que ele faz, é plano de classificação. Mas espera aí, Darlan, existe também plano de destinação? Será que ele existe mesmo? Existe. Mas o que seria então plano de destinação? Notem, você disse para mim, até mostrei há pouco uma estrutura da tabela de temporalidade, e lá na tabela a gente nota que tem uma série de documentos, tem muitos documentos, tem tabelas que tem 300, 400, 500 tipos de documentos diferentes. Mas, tá, para criar a tabela não é um trabalho muito simples, temos que criar uma comissão permanente de avaliação, temos que submeter essa tabela a uma aprovação. Pode ser que a tabela está pronta, está funcionando, mas que algum documento tenha ficado de fora da tabela. Se isso acontecer, o que você vai fazer? Vai refazer toda a tabela de novo? Não. Tá? Quando tem um documento que ficou fora da tabela, para avaliar aquele documento, nós vamos fazer um plano de destinação. Ou seja, o plano de destinação, segundo essa portaria aqui do Arquivo Nacional, que é de 2020, no finalzinho do ano passado, fala que o plano de destinação é o esquema onde nós vamos fixar a destinação de documentos que não constem na tabela de temporalidade. Então, criei a tabela, algum documento ficou de fora, eu preciso avaliar esse documento, posso fazer uso de um instrumento chamado plano de destinação para avaliar aquele documento específico. E olha que bacana, aqui eu trago também a referência lá dessa portaria do Arquivo Nacional, mais uma vez, para você ver a importância de se tratar, de se abordar a legislação arquivística. E é claro, a gente abordar a legislação arquivística da forma correta. Tá? Não é você, porque se você colocar no Google aí, ó, legislação arquivística, você vai achar um arquivo com mais de 200 páginas. E olha, você não vai perder tempo lendo toda aquela legislação, não. Aqui eu mostro para você quais são os artigos, quais são as leis que você deve estudar, quais são os trechos para você não perder tempo, baseado nas pesquisas que eu já fiz em várias provas. Afinal, estou há 15 anos em sala de aula, tá? E já vi muitas questões, pude estudar muito a tendência das bancas nas provas. Então marcamos aqui errada. 11. A encapsulação é uma técnica de reparo na qual se envolve o documento em uma folha de papel de seda e outra de acetato de celulose. Veja, o documento rasgou. Se o documento rasgou, você vai restaurar o documento e nós temos técnicas para restaurar os documentos. Temos uma técnica chamada encapsulação, sim. Tá? Mas na encapsulação nós não empregamos essa matéria-prima que está aqui não, tá? Aqui a gente não emprega o papel de seda, nem acetato de celulose. A técnica que faz uso dessa matéria-prima, dessas matérias-primas, chama-se laminação. Lá na laminação você, de fato, utiliza folha de papel de seda e acetato de celulose envolvendo aquele documento que estava rasgado para poder restaurar. E aí, é claro, né, como a gente vai restaurar, a gente também quer que se mantenham as propriedades daquele documento. Então, lá na laminação, a gente mantém
a durabilidade, a qualidade do papel, sem perder a legibilidade nem a flexibilidade. Tá? O item está errado, o erro está só nessa palavrinha aqui. Vamos para a última questão aqui do nosso simulado. Espero que você tenha gostado, tá? Nessa última questão, o assunto é sobre arquivamento. Olha o que diz. O sistema de busca indireto é aquele que depende da utilização de um índice para a pesquisa de documentos. Vejam, quando você guarda um documento, o primeiro passo é você escolher, né, a forma, o método que você vai usar para guardar. Mas depois de guardado, eu tenho que buscar esse documento. E na hora de buscar, nós temos dois grandes sistemas de busca. Temos o sistema direto e o sistema indireto. Olha o nome, indireto quer dizer o quê? Que você não vai direto ao documento. No indireto, antes de você pegar o documento, primeiro você vai consultar algum instrumento auxiliar, que no caso é um índice. Portanto, no sistema indireto, antes de você abrir a caixa ou a pasta, eu vou olhar para o índice para saber em qual pasta o documento está. Alguém fala, fulano, eu queria um documento que trata desse tópico, desse conteúdo. Eu, tá bom, vou pegar e a partir daquela minha demanda eu vou olhar para o meu índice. O índice vai dizer em qual caixa, em qual pasta está o documento. Portanto, o sistema de busca indireto, olha para ficar fácil na prova, ele adota índices para você buscar a documentação. Tudo certo, tudo verdadeiro. Essa questão número 12. Muito bem. Chegamos ao final de mais um simulado. Tá? Deixa seu comentário aqui embaixo acerca dessa aula. Eu espero você numa próxima oportunidade. Um grande abraço e bons estudos!